E aí, alunos, aqui é a Dona de Português e hoje eu vou explicar a sequência 1 da apostila Aprender Sempre da segunda série do ensino médio de português, volume 2. Se você precisa desse material em PDF, tem o link do meu Drive na descrição do vídeo, lá você pode encontrar. Se esse vídeo te ajudar, deixa o seu like e se inscreva no canal porque tá sempre saindo conteúdo do tipo. Sequência 1. 1. Leia o texto abaixo para responder à questão seguinte. Só é literatura quando incomoda. Jana Loxen. Como escritora, editora e, principalmente, leitora, tenho observado um fenômeno desconcertante acometer a literatura nacional, o processo de politização obediente dos novos escritores brasileiros. Muitas vezes tenho a impressão de que a nossa produção literária cortou o cabelo, fez a barba, colocou sapatos de couro, terno, gravata e agora é o genro que mamãe pediu a Deus. E sabem, isso me incomoda profundamente, porque, em minha opinião, a literatura que não lhe sacode, que não lhe tira do lugar onde você confortavelmente está, que não lhe faz repensar, que não desconstrói bagunça, que não coloca o dedo na ferida e chafurda, é uma literatura inofensiva, logo irrelevante. Os livros e autores que me conquistaram e me fizeram compreender o poder da literatura na formação política e social de qualquer cidadão falavam de sexo, de drogas, de dor, de vida, de desespero, e não de dragões, fadas e gnomos. Jana Loxen, ao utilizar a expressão metafórica genro que a mamãe pediu a Deus, comparando-a à literatura de nosso tempo, esclareceu que essa literatura é, para ela, a. provocativa e reflexiva, b. desconcertante e relevante, c. inofensiva e obediente, d. reflexiva e desconstruída, e. inovadora e autoritária. Aqui eu grifei um trecho que mostra como ela fala que tem sido essa literatura dos dias atuais. E aí, quando fala que é irrelevante, automaticamente a gente já desconsidera a B, porque diz que é relevante, então é o oposto, então não pode ser essa. E aí, quando a gente pensa na metáfora que ela faz, né, do genro que a mamãe pediu a Deus, todo arrumadinho, todo ajeitadinho, a gente vê que as características dessa literatura, além dela ser inofensiva, é uma literatura assim obediente, toda certinha, toda ajeitadinha, né? Então a letra C. Isso são as características da literatura que ela chama de genro que a mamãe pediu a Deus. E aí, em outras alternativas, tem algumas das características da literatura que ela gosta. Leia os dois textos abaixo para responder as questões seguintes. Geração Canguru, Gilberto de Menstein. Ao mapear novas tendências de consumo no Brasil, publicitários acreditam ter detectado a geração canguru. São jovens bem-sucedidos profissionalmente, têm entre 25 e 30 anos de idade e vivem na casa dos pais. O interesse neles é óbvio, compõem um nicho de consumidores com alto poder aquisitivo. Ainda na bolsa da mãe, eles mostram que mudaram as fronteiras entre o jovem e o adulto. Até pouquíssimo tempo atrás, um marmanjão de 30 anos enfiado na casa dos pais seria visto como uma anomalia, suspeito de algum desequilíbrio emocional que retardou seu crescimento. O efeito canguru revela que pais e filhos estão mutuamente mais compreensivos e tolerantes, capazes de lidar com suas diferenças. Para quem se lembra dos conflitos familiares do passado, marcados pelo choque de gerações, os cangurus até sugerem um grau de civilidade. Não é tão simples assim. Estudos de publicitários divulgados nas últimas semanas indicam um lado tumultuado e nem um pouco saudável dessa relação familiar. Por trás das frias estatísticas sobre tendência no mercado, a pergunta que aparece é a seguinte: até que ponto os brasileiros mais ricos estão paparicando a tal ponto seus filhos que produzem indivíduos com baixa autonomia? Ao investigar uma amostra de 1.500 mães e filhos no Rio e em São Paulo, a TMS InterScience concluiu que 82% das crianças e dos adolescentes influenciam fortemente as compras das famílias. A pressão é especialmente intensa nas classes A e B, cujas crianças, segundo os pesquisadores, empregam cada vez mais a estratégia das birras públicas para ganhar na marra o objeto de desejo. Com medo das birras, as mães tentam, segundo a pesquisa, driblar os filhos e não os levar às compras, especialmente nos supermercados, mas, muitas vezes, acabam cedendo.
Os responsáveis pelo levantamento da Interscience atribuem parte do problema ao sentimento de culpa. Isso porque, devido ao excesso de trabalho, os pais ficam muito tempo longe de casa e querem compensar a ausência com presentes. Uma pesquisa encomendada pelo Núcleo Jovem da Abril detectou que muitos dos novos consumidores vivem uma ansiedade tamanha que nem sequer usufruem o que levam para casa. Já estão esperando o produto que vai sair. É ninfomania consumista. Jovens relataram que nunca usaram, nem mesmo uma vez, roupas que adquiriram. Aposentam aparelhos eletrodomésticos comprados recentemente porque já estariam defasados. Psicólogos suspeitam que essa atitude seja uma fuga para aplacar a ansiedade e a carência provocadas, em parte, pela falta de limite. Imaginando-se modernos, pais tentam ser amigos de seus filhos e, assim, desfaz-se a obrigação de dizer não e enfrentar o conflito. O resultado é, no final, uma desconfiança, explicitada pelos entrevistados, ainda maior em relação aos adultos. Outro estudo, desta vez patrocinado pela MTV, detectou um início de tendência entre os jovens de insatisfação diante de pais extremamente permissivos. Estão demandando adultos mais pais do que amigos. Para complicar ainda mais a insegurança das crianças e dos adolescentes, a violência nas grandes cidades leva os pais, compreensivelmente, a pilotar os filhos pelas madrugadas, para saber se não sofreram uma violência. Brincar nas ruas está desaparecendo da paisagem urbana, ajudando a formar seres obesos presos ao computador. Há pencas de estudo mostrando como a brincadeira, dessas em que nos sujamos e ralamos o joelho na árvore, ajuda a desenvolver a criatividade, o senso de autonomia e de cooperação. É um espaço de estímulo à imaginação. Todos sabemos como é difícil alguém prosperar com autonomia se não souber lidar com a frustração. Muito se estuda sobre a importância da resiliência, a capacidade de levar tombos e levantar como um elemento educativo fundamental. Professores contam cada vez mais como os alunos não têm paciência de construir o conhecimento e desistem logo quando as tarefas se complicam um pouco. Por isso, entre outras razões, os alunos decepcionam-se rapidamente na faculdade, que exige mais foco em poucos assuntos. Os educadores alertam que muitos jovens têm dificuldade de postergar o prazer e buscam a realização imediata dos desejos. Respondem exatamente ao bombardeamento publicitário, inclusive na ingestão de álcool, como vamos testemunhar mais uma vez nas propagandas de cerveja neste verão. Daí o risco de termos cangurus, que fiquem cada vez mais na bolsa e no bolso dos pais. PS. Em todos esses anos lidando com a educação comunitária, posso assegurar que uma das melhores coisas que as escolas de elite podem fazer para seus alunos é estimulá-los ao empreendedorismo social. É um notável treino para enfrentar desafios. Enfrentam-se em asilos, creches e favelas os limites e as carências. Conheci casos e mais casos de alunos problemáticos que mudaram sua cabeça ao desenvolver uma ação comunitária e passaram até mesmo a valorizar o aprendizado curricular. Leia com atenção o poema de Paulo Leminski, abaixo selecionado. Caprichos e Relaxos, Paulo Leminski, 1983. Quando eu tiver 70 anos, então vai acabar esta adolescência. Vou largar da vida louca e terminar minha livre docência. Vou fazer o que meu pai quer, começar a vida com o passo perfeito. Vou fazer o que a minha mãe deseja, aproveitar as oportunidades de virar um pilar da sociedade e terminar meu curso de Direito. Então ver tudo em sã consciência quando acabar esta adolescência. 2. Após a leitura comparativa dos dois textos acima, o que o poema de Paulo Leminski representa em relação ao primeiro texto, o poema do Leminski, que tem abaixo do primeiro texto, ele é uma espécie de exemplo do primeiro texto, porque no primeiro texto ele vai falar sobre essa geração canguru, que não sai da bolsa, né, nem no bolso dos pais, que passa muitos anos, que já está ali na vida adulta e continua dependendo dos pais e precisando desenvolver autonomia. E aí, quando chega no texto do Leminski, no poema do Leminski, ele é esse perfil de pessoa, né, que está ali ainda vivendo de maneira mais inconsequente, né, demorando para sair da adolescência. Então, é como se fosse um exemplo mesmo, uma ilustração do texto 1, né, o texto do Leminski é realmente um exemplo de jovem que é comentado ali, que é falado no texto 1. Aí depois disso, a segunda questão, ela tem um novo comando, né?
primeiro comando é para que vocês respondam de maneira escrita, aqui na frente essa pergunta, e o segundo comando é para responder aqui as alternativas. Então, não é só para responder as alternativas, tem que responder as alternativas, marcar qual é a correta e também tem que comentar aqui, né, de maneira escrita, isso que eu acabei de comentar. Na realidade, foi uma falha, né, na questão ali da numeração das questões. Essa é a 2, essa deveria ser a 3, e aqui a 4, e assim por diante. Mas, enfim, vamos dividir, né, em 2.1 e em 2.2. Ao se comparar os dois textos acima, verifica-se que a. Os dois textos mantêm relação entre si no plano da forma, pois são poemas. B. Os dois textos são de gêneros textuais diferentes e possuem temas diferentes. C. O poema, texto literário, motiva o leitor a se tornar um jovem da geração canguru. D. Os dois textos não possuem nenhum tipo de relação, pois são de autores diferentes. E, embora sejam de autores diferentes, há relações entre os dois textos quanto ao conteúdo. Então, aqui a gente vê que esta é a alternativa correta, A, E. Por quê? Acabou indo grifando aqui também. São autores diferentes, mas o conteúdo, a ideia, né, o tema é o mesmo, abordado de uma maneira diferente, mas o mesmo conteúdo, tá ok? Não são poemas os dois, como diz a letra A. Na letra B, são de gêneros textuais diferentes e possuem temas diferentes? Não, o tema é o mesmo. Na C, o poema motiva o leitor a se tornar um jovem da geração canguru? Não, está mais para criticar do que motivar, não faz o menor sentido. D, os textos não possuem nenhum tipo de relação? Eles têm relação sim, né, que é a relação do tema. 3. Como se chama a leitura comparativa possível de ser realizada entre dois textos de diferentes épocas, a exemplo dos dois textos acima? A. Intertextualidade. B. Ironia. C. Poesia. D. Crônica. E. Metáfora. Aqui eu chamo de intertextualidade quando eu estou relacionando dois textos que são de uma época diferente. Ou então quando, por exemplo, eu cito um texto dentro do outro, eu chamo de intertextualidade. 4. Com base na leitura dos dois textos, imagine que você é um jovem que não quer ser enquadrado na geração canguru. Desse modo, produza um texto semelhante ao de Leminski, mas troque o início do texto por "Quando eu tiver 20 anos". Escreva cerca de 10 versos, dizendo o que esse jovem de 20 anos necessita para não ser enquadrado na geração canguru. Então, vocês vão fazer uma espécie de poema, um poema de fato, né, com 10 versos, e o primeiro verso tem que ser esse aqui, "Quando eu tiver 20 anos". E aí depois, nos 9 versos seguintes, vocês vão dizer, né, o que vocês farão quando tiverem 20 anos, mas tem que ser todas coisas que indiquem que vocês já vão ter autonomia, já vão ter suas próprias coisas, né, já vão ser donos de si, né, coisas que indiquem que vocês não vão ser parte da geração canguru, que vocês vão ser donos de si com essa idade. Então, essa é a proposta para a questão 4. Sim, leia o texto abaixo de Jacques Fuchs para responder as questões que seguem. Literatura e matemática. Letras e números costumam ser vistos como símbolos opostos, correspondentes a sistemas de pensamento e linguagens completamente diferentes e, muitas vezes, incomunicáveis. Essa perspectiva, no entanto, foi muitas vezes recusada pela própria literatura, que em diversas ocasiões valeu-se de elementos e pensamentos matemáticos como forma de melhor explorar sua potencialidade e de amplificar suas possibilidades criativas. A utilização da matemática no campo literário se dá por meio das diversas estruturas e rigores, mas também através da apresentação, reflexão e transformação em matéria narrativa de problemas de ordem lógica. Nenhuma leitura é única. O texto por si só não diz nada. Ele só vai produzir sentido no momento em que há a recepção por parte do leitor. A matemática pode também potencializar o texto, tornando ainda mais amplo seu campo de leituras possíveis a partir de regras ou restrições. Muitas passagens de Alice no País das Maravilhas e Alice através do Espelho, de Lewis Carroll,
estão repletas de enigmas e problemas que até os dias de hoje permitem aos leitores múltiplas interpretações. Edgar Allan Poe é outro escritor a construir personagens que utilizam exaustivamente a lógica matemática como instrumento para a resolução dos enigmas propostos. Explorar as relações entre literatura e matemática é resgatar o romantismo grego da possibilidade do encontro de todas as ciências. É fazer uma viagem pelo mundo das letras e dos números, da literatura comparada e das ficções e romances de diversos autores que beberam e continuarão bebendo de diversas e potenciais fontes científicas, poéticas e matemáticas. 5. No texto, entende-se que. Aqui, antes de ler a questão, é importante comentar que a pergunta vai focar em sentido denotativo e conotativo. Então, vamos explicar a diferença antes. O sentido denotativo é aquele mais óbvio do dicionário, e o sentido conotativo é aquele que não é tão óbvio, não é o primeiro sentido que a gente pensa de uma palavra. Então, por exemplo, se eu disser meu gato gosta de comer ração, gato está no sentido denotativo, o sentido de dicionário, o primeiro sentido que a gente associa a gato, animal de 4 patas. Bichano, né, felino. Agora, se eu disser aquele menino que estuda comigo é um gato, eu estou dizendo que uma pessoa, ser viva, é muito bonita, é muito charmosa, né, no caso o menino charmoso, bonito como um gato. Então, daí está no sentido conotativo, que não é o sentido mais óbvio. Então, vamos ler agora para encontrar qual é a resposta correta. A. O substantivo literatura, no primeiro parágrafo, está utilizado no sentido denotativo, pois se refere à produção escrita informal. B. O verbo dizer, no segundo parágrafo, está utilizado no sentido denotativo, pois é um substantivo que possui voz ativa. C. O substantivo matemática, no segundo parágrafo, está utilizado no sentido denotativo, pois as incógnitas são representadas por letras gregas. D. O advérbio exaustivamente, no terceiro parágrafo, está utilizado no sentido conotativo, pois está relacionado ao cansaço dos escritores. E. O verbo beber, no quarto parágrafo, está utilizado no sentido conotativo, pois remete ao sentido de absorver intelectualmente. Aqui a gente vê que, bem no finzinho, ele fala que diversos autores que beberam e continuarão bebendo de diversas e potenciais fontes científicas, poéticas e matemáticas. Quando a gente pensa no verbo beber, o sentido mais óbvio, que é o sentido denotativo, é beber um líquido, beber água, beber suco. E o sentido menos óbvio, o sentido conotativo, é, no caso, por exemplo, um sentido como esse que está aplicado na frase. Então, fala que vai beber intelectualmente, né? É no sentido de absorver, aprender. Então, aqui a alternativa correta é a letra E, que fala o verbo, fala qual é o sentido e dá a justificativa, né, correta. 6. Segundo o texto, pode-se afirmar que a separação entre literatura e matemática tem origem no romantismo grego. B. A separação entre literatura e matemática é necessária, pois a lógica só está presente em uma delas. C. A relação entre literatura e matemática prejudica os leitores, pois apresenta problemas e enigmas, por apresentar problemas e enigmas. D. A relação entre literatura e matemática só é possível quando as letras e os números são vistos como símbolos opostos. E a relação entre literatura e matemática faz com que as produções artísticas se apresentem de maneira integrada e produtiva. Aqui, pessoal, a gente percebe que o texto defende que exista uma relação entre a literatura e matemática, fala de situações em que isso já aconteceu, diz que eles podem existir juntos, né, que eles não precisam ser opostos, que eles não precisam ser vistos como opostos, que eles podem estar integrados e que um pode, assim, contribuir e enriquecer o outro. Então, alternativa E. Leia o texto abaixo para responder as duas questões seguintes. Felicidade clandestina, Clarice Lispector. Ela era gorda, baixa, sardenta e de cabelos excessivamente crespos, meio arruivados. Tinha um busto enorme, enquanto nós todas ainda éramos achatadas. Mas possuía o que qualquer criança devoradora de histórias gostaria de ter, um pai dono de livraria. Ela toda era pura vingança, chupando balas com barulho. Como essa menina devia nos odiar, nós que éramos imperdoavelmente bonitinhas, esguias, altinhas, de cabelos livres. Comigo exerceu com calma
com calma ferocidade o seu sadismo. Na minha ânsia de ler, eu nem notava as humilhações a que ela me submetia. Continuava a implorar-lhe emprestados os livros que ela não lia. Até que veio para ela o magno dia de começar a exercer sobre mim uma tortura chinesa. Como casualmente informou-me que possuía As Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Era um livro grosso, meu Deus, era um livro para se ficar vivendo com ele, comendo, dormindo, e completamente acima de minhas posses. Disse-me que eu passasse pela sua casa no dia seguinte e que ela o emprestaria. No dia seguinte fui à sua casa, literalmente correndo. Ela não morava num sobrado como eu, e sim numa casa. Não me mandou entrar. Olhando bem para meus olhos, disse-me que havia emprestado o livro a outra menina e que eu voltasse no dia seguinte para buscá-lo. Boquiaberta, saí devagar, mas em breve a esperança de novo me tomava toda e eu recomeçava na rua a andar pulando, que era o meu modo estranho de andar pelas ruas de Recife. Dessa vez nem caí. Guiava-me a promessa do livro. O dia seguinte viria, os dias seguintes seriam mais tarde a minha vida inteira, o amor pelo mundo me esperava, andei pulando pelas ruas como sempre e não caí nenhuma vez. Mas não ficou simplesmente nisso. O plano secreto da filha do dono da livraria era tranquilo e diabólico. No dia seguinte, lá estava eu à porta de sua casa, com um sorriso e o coração batendo, para ouvir a resposta calma. O livro ainda não estava em seu poder, que eu voltasse no dia seguinte. E assim continuou. Quanto tempo? Não sei. Eu ia diariamente à sua casa, sem faltar um dia sequer. Às vezes ela dizia, pois o livro esteve comigo ontem, mas você só veio de manhã, de modo que eu o emprestei a outra menina. Até que um dia, quando eu estava à porta de sua casa, ouvindo humilde e silenciosa sua recusa, apareceu sua mãe. Ela devia estar estranhando a aparição muda e diária daquela menina à porta de sua casa. Pediu explicações a nós dois. Houve uma confusão silenciosa, entrecortada de palavras pouco elucidativas. A senhora achava cada vez mais estranho o fato de não estar entendendo. Até que essa mãe boa entendeu. Voltou-se para a filha e com enorme surpresa exclamou: mas este livro nunca saiu daqui de casa e você nem quis ler. Foi então que, finalmente se refazendo, disse firme e calma para a filha: você vai emprestar o livro agora mesmo. E para mim. E você fica com o livro por quanto tempo quiser. Entendem? Valia mais do que me dar o livro. Pelo tempo que eu quisesse, é tudo que uma pessoa, grande ou pequena, pode ter a ousadia de querer. Como contar o que se seguiu? Eu estava estonteada e assim recebi o livro na mão. Acho que eu não disse nada. Peguei o livro. Não saí pulando como sempre. Saí andando bem devagar. Chegando em casa, não comecei a ler. Fingia que não o tinha, só para depois ter o susto de o ter. Criava as mais falsas dificuldades para aquela coisa clandestina que era a felicidade. A felicidade sempre ia ser clandestina para mim. Parece que eu já pressentia. Como demorei, eu vivia no ar. Havia orgulho e pudor em mim. Eu era uma rainha delicada. 7. De acordo com a leitura do texto, pode-se afirmar que a narradora personagem A. Para conseguir um livro emprestado, mentia para a colega e fazia falsas promessas. B. Para conseguir um livro emprestado, ia à casa da colega a fim de humilhá-la. C. Para recuperar um livro emprestado, humilhava a colega que não se importava. D. Para conseguir um livro emprestado, era humilhada pela colega, porém não desistia. E, para recuperar um livro emprestado, procurou a mãe de uma colega, dona de uma livraria. Aqui, quando a gente lê o texto e analisa os acontecimentos, a gente vê que a menina, para conseguir o livro que ela queria, ia todo dia na casa da colega para conseguir esse livro emprestado, era humilhada, mas não desistia, continuava indo lá. Então, letra B. 8. Considerando as informações do texto, é correto afirmar que a narradora personagem possuía A. O desejo de ler, mas não tinha condições de comprar o livro de Monteiro Lobato. B. O livro de Monteiro Lobato, mas não o emprestava para suas amigas de colégio. C. Uma felicidade clandestina de emprestar os livros de Monteiro Lobato à amiga. D. Uma colega que gostava de emprestar os livros de Monteiro Lobato para ela. E. Uma livraria com obras de diversos autores, mas preferia ler as de Monteiro Lobato. Aqui também é uma questão de interpretação do texto. A gente vê na história que a menina gostava muito de ler, queria muito ler, mas não tinha condição financeira de comprar o livro de Monteiro Lobato. E aí toda a história gira em torno disso. Então, alternativa A. Bom, assim nós terminamos essa primeira parte da apostila Aprender Sempre com a sequência 1. Logo vem a sequência 2 e a sequência 3, então fica ligado no canal para não perder.
Muito obrigada a você que me assistiu até aqui. Se esse vídeo te ajudou, compartilha com os seus amigos. É isso, até a próxima e tchau, tchau!